Saudações a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Nós vamos iniciar a correção da prova da EPICAR do ano de 2023, prova que aconteceu no último dia 10 de julho de 2022. Essa prova aqui é a versão A, tá bom, pessoal? Então, se você fez essa prova e você errou muito ou você errou algumas, fica com a gente, pega lápis e papel para você verificar aquilo que você errou. Questão de número 33. Vamos lá. Um aluno, ao finalizar a etapa inicial da formação básica, mais conhecida como ensino fundamental, pode levar consigo para o ensino médio o entendimento equivocado de alguns conceitos matemáticos. É muito normal isso, né? Nas proposições abaixo encontram-se algumas afirmações frequentemente enunciadas em sala de aula. Analise e classifique corretamente cada uma quanto a ser verdadeira ou falsa, de acordo com conceitos matemáticos válidos. E as afirmações são essas aí, pessoal. Vamos lá, vamos então analisar cada uma delas. As que forem erradas, nós vamos colocar a afirmação correta, tá bom? Primeira afirmação: raiz quadrada de 16 é igual a mais ou menos 4. Essa afirmação, pessoal, ela é falsa, tá bom? Ela é falsa, pois a raiz quadrada de 16 é igual a 4 e não a mais ou menos 4, porque o conceito de raiz quadrada é o seguinte: a raiz quadrada de um número positivo é o número positivo que elevado ao quadrado dá esse número que está aqui dentro, dá o radicando. Tá vendo? A gente lê raiz quadrada de 16. Raiz quadrada porque o índice do radical aqui é 2. Quando o índice não aparece, ele é 2, tá bom? Então, essa raiz quadrada, o número positivo que elevado ao quadrado dá 16 é o 4, tá bom? Aqui, ó, 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que resulta no 16, tá bom, pessoal? Isso aqui não é uma equação do segundo grau, tá bom? Isso aqui é uma expressão numérica, tá bom? E numa expressão numérica, quando aparece raiz quadrada de um número positivo, você busca o número positivo que elevado ao quadrado dá o número que está aqui dentro, beleza? Próxima afirmação. Na teoria dos conjuntos, o símbolo, olha esse símbolo aqui, ó. Ele está afirmando que esse símbolo é usado para representar conjunto vazio. Essa afirmação, ela também é falsa, tá bom? Esse conjunto aqui, ele é um conjunto unitário, ele tem um único elemento. Nós representamos para conjunto vazio, anota aí, ó. Para conjunto vazio, nós representamos este símbolo aqui ou este símbolo aqui, ó, tá bom? Então, a afirmação 2 é falsa. Afirmação 3. Escrever, olha que interessante, esse conjunto aqui, ó, olha o conjunto. X pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual a x menor que 4. É o mesmo que escrever esse outro conjunto aqui, ó, que tem os elementos 1, 2 e 3? Essa afirmação, pessoal, ela também é falsa. Por quê, Luiz Antônio? Porque, veja bem, os elementos desse primeiro conjunto aqui que foi citado são números pertencentes ao conjunto dos números reais. E entre 1 e 4 existem infinitos números reais, pessoal. E esse outro conjunto que foi mencionado aqui, ele tem apenas 3 elementos. Tem apenas os números naturais 1, 2 e 3, tá bom? Isso fica muito claro e evidente quando você desenha uma reta numérica. Então, vou desenhar para você aqui, ó, uma reta numérica para você entender melhor isso, principalmente se você errou essa questão aí na prova da EPICAR, tá bom? Na reta numérica, nós temos aqui, ó, o zero, vou colocar aqui os números que aparecem na questão, é claro, tá bom? Aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Esse conjunto que a EPICAR mencionou, tá vendo? X pertence aos reais, tal que 1 menor ou igual a x menor que 4, são todos os números reais, pessoal.
entre 1 e 4, tá bom? O número 1 está no conjunto, mas o 4 não. E todos os números entre eles pertencem a esse conjunto. Ou seja, não apenas os números 1, 2 e 3, mas observe que entre os números inteiros naturais 1 e 2 existem infinitos números aqui, tá bom? Inclusive, nós temos aqui as frações, ó. Aqui nós temos o número 0,1, por exemplo. Nós temos o número 3 meios, tá bom? 3 meios é 1,5. Nós temos o número 0,8, tá vendo? Tem infinitos números aqui, tá bom? Entre 3 e 4, por exemplo, tem um número real muito conhecido, né? Que é o π, que tem aproximação de 3,14. Então você está percebendo que se os números reais forem mencionados, o conjunto dos números reais forem mencionados, e ele colocou isso, existem infinitos números, tá bom? E esse outro conjunto aqui, ele tem apenas 3 elementos, os números naturais 1, 2 e 3. Agora, a afirmação seria verdadeira se ele colocasse dessa forma aqui, pessoal, ó, x pertence aos naturais, tal que 1 menor ou igual a x menor que 4. Se ele tivesse colocado dessa forma, com os números naturais, aqui, ó, x pertence aos naturais, aí a afirmação seria verdadeira, tá bom, pessoal? Próxima afirmação, essa daqui derrubou muita gente, hein? Essa daqui, se você errou, cara, eu até entendo, porque muito aluno de 9º ano, de 8º ano erra isso aqui. Raiz quadrada de menos 25, olha só, raiz quadrada de menos 25 é um número que não existe. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação, ela é falsa, pessoal. Falsa. Mas, Luiz Antônio, meu professor do meu colégio fala que esse número não existe. Gente, não é que ele não exista, ele existe. Só que ele é um número que não é um número real. A raiz quadrada de menos 25 é um número que não pertence ao conjunto dos números reais, pessoal, mas ele existe. Ele pertence ao conjunto chamado conjunto dos números complexos, tá bom? Que geralmente não se estuda no 9º ano, geralmente não se estuda no ensino fundamental, geralmente se estuda no ensino médio, tá? Mais especificamente, dentro de alguns currículos de algumas escolas, 3º ano do ensino médio. Mas não significa que esse número não exista. Então, o professor ele tem que deixar isso bem claro para o aluno, né? Eu acho até que alguns candidatos vão tentar entrar com recurso nessa questão por causa dessa afirmação aqui. Tá bom, pessoal? Mas se você buscar aí nos livros de ensino fundamental, principalmente livros de 9º ano, né, você nunca vai ver essa afirmação aqui. Você nunca vai ler isso aqui. Você nunca vai ler dizendo que a raiz quadrada de menos 25 é um número que não existe, tá bom? Você vai ler que ele é um número que não pertence ao conjunto dos números reais. Isso aí sim, tá bom? Aliás, todas as raízes quadradas, pessoal, de números negativos não pertencem ao conjunto dos números reais. A raiz quadrada de menos 4, a raiz quadrada de menos 9, a raiz quadrada de menos 2, tá bom? Todos esses números aqui não pertencem ao conjunto dos números reais, mas não significa que esses números não existam, tá bom, pessoal? É muito importante você anotar isso, você guardar isso, porque isso pode aparecer futuramente. Próxima afirmação. Se x ao quadrado menos 4 é igual a zero, então x é igual a mais ou menos 2. Sim, essa daqui ela é verdadeira, pessoal. Porque aqui trata-se de uma equação do segundo grau. Observe que é uma equação do segundo grau incompleta, então você pode até resolver ela dessa forma aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero, não é? Então você pode eliminar esse menos 4 aqui no primeiro membro, fazendo aparecer no segundo membro, tá vendo? Então observe bem que se x ao quadrado é igual a 4, nós temos dois valores possíveis para isso, para esse x aqui, ó, tá bom? Tem o 2 positivo e tem o 2 negativo. Observe que os dois resultados aqui resultam em 4. Tá vendo? 2 ao quadrado é igual a 4 e menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Portanto, existem duas soluções para essa equação aqui
do segundo grau. A primeira é que x pode ser 2 ou x pode ser menos 2, tá bom? Então, essa afirmação, ela é verdadeira. Bom, então o gabarito, inclusive foi o gabarito dado aí pela EPICAR, né? É que sobre as proposições tem-se que uma é verdadeira e 4 são falsas, tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado esclarecido para você. No próximo vídeo, nós vamos resolver a questão de número 34, é uma questão de porcentagem, que derrubou muito candidato também. Muitos alunos aí reclamaram dessa questão 34, falaram que era uma questão difícil. Na próxima aula, então, nós vamos resolver. Se você gostou da solução, inscreva-se aí no nosso canal. Um grande abraço, até daqui a pouco.